Olá, seja bem-vindo, 23 de maio, bom dia para você que nos acompanha, agora são 9h03 da manhã e você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 42.277 casos de Covid-19. Desse total, 41.017 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda agora o resultado do exame, 9.201 pessoas. E, infelizmente, já são 901 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 5 pessoas internadas, dos casos confirmados são 4 internações, sendo 3 em UTI. E dos casos suspeitos, tem uma internação que está na UTI. Somados os números, representam 33% de ocupação em leitos de UTI e 5% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 557.379 doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e 62% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, o Edinho Guedes. Seja muito bem-vindo, Edinho. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui falando sobre a mobilidade de Jacareí. Edinho, a gente começa o nosso diálogo conversando um pouquinho sobre os principais objetivos e responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana para o pessoal de casa entender melhor. Bom, o foco da Secretaria de Mobilidade Urbana são 3 especificamente, né? Cuidar do trânsito da cidade, daí o trânsito a gente inclui a questão de todos os veículos, transporte de carga, ônibus. Um recorte importante, além do trânsito, é a acessibilidade, né? Uma demanda que ficou muito tempo abandonada na cidade. Hoje a gente está conseguindo reestruturar, organizar e tomar conta realmente das calçadas, da acessibilidade dos prédios públicos e o transporte público. Caiu? O transporte público... Peraí. Caiu? Caiu o quê? Vai chamar comercial. Caiu? Um ataque. Entrevistas, notícias, cultura, informações, arte, divulgação dos atos legislativos. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado.
Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Gente que acolhe. Gente que soma. Gente que tem histórias para contar. Enfim, gente que transforma pessoas, que transforma lugares e estão aqui, pertinho de nós. Todos os domingos, às 9 da noite, com reprises ao longo da semana. Confira a programação no nosso site. Gente em Destaque. – 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí.
Bom dia novamente para você de casa, agora são 9h02 da manhã. A gente teve um probleminha técnico, mas a gente volta a conversar com Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Edinho, retomando a nossa conversa, a gente estava conversando principalmente sobre os objetivos e responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, porque às vezes o pessoal que está de casa não entende, né? E não entendendo é difícil de cobrar ou de entender mais ou menos como que funciona ali no dia a dia o poder público. Então, você pode comentar um pouquinho, por favor? O que acontece com a gente, é que daí a gente é cobrado a mais, né? Porque eu tenho mobilidade urbana, dá para colocar tudo dentro dele, né? Então, nós tratamos especificamente, né, trânsito, transporte e acessibilidade. São as 3 áreas que nós cuidamos. Trânsito, especificamente, a gente não cuida da parte de infraestrutura, ou seja, tapa-buraco, não é a mobilidade urbana que faz, tá bom? Então, as pessoas, olha o buraco aqui, tá, manda pra gente. Não, é a Secretaria de Infraestrutura que faz, é o secretário Fuad, ele cuida dessa... A gente ajuda muito ele no sentido de, através com os agentes de mobilidade que transitam o dia inteiro na cidade, a gente fotografa os pontos que estão com pior condição, repassamos essa informação para que eles possam, então, dar prioridade nesses locais. Cuidamos também da parte de fiscalização do transporte público, né? Temos uma empresa que opera esse sistema, né? Mas o serviço ele é público, é nosso, e a gente terceiriza e fiscaliza essa empresa. E a questão de acessibilidade também, que é talvez uma das abordagens mais novas da cidade, né? Um grande problema aí da cidade de ter passado 365 anos sem ter um órgão que cuidasse de acessibilidade, né? A gente, nesses 6 anos, a partir de até menos que isso, em 2019, que houve a reforma administrativa que criou-se de fato a unidade de política de acessibilidade, a gente tem avançado muito com isso, inclusive em franca expansão com o número de calçadas acessíveis no centro da cidade. Edinho, quando a gente fala sobre essas demandas, né, você falou sobre os agentes ali que estão ali no dia a dia. É dessa forma que é realizado um mapeamento dos problemas que a gente tem sobre a Secretaria de Mobilidade Urbana? Também, né? Os agentes é um olhar, né? Eles estão transitando, fazendo o trabalho de educação, operação e fiscalização, são as 3 funções do agente de mobilidade. Educar, operar e fiscalizar, né? Isso foi uma cultura que nós trouxemos também, porque antigamente os agentes apenas faziam o trabalho de fiscalização, hoje desenvolve a atividade de orientação, né? De educação, operação, parar o trânsito, quando queima o semáforo e tal, e no último caso a fiscalização, mas hoje nós temos as câmeras do COR que nos ajudam a visualizar bastante e sem dúvida nenhuma as redes sociais são caminhos importantes que a população, às vezes por utilizar, morar lá, vê muito antes do COR e do que o agente de mobilidade nos traz a informação e possibilita que a gente dê uma resposta mais rápida para aquele problema. Talvez outra forma de mapeamento são justamente as outras secretarias, né, Edinho? Existem outras secretarias em específico que a Secretaria de Mobilidade Urbana está em envolvimento? A gente tem relação com, especialmente, o SAI, porque faz muita obra no viário. A própria Secretaria de Infraestrutura, como eu disse, a gente demanda para elas os pontos que estão com buracos ou problemas de drenagem, que ela também cuida disso. O meio ambiente, por conta de podas de árvore que dificulta a visualização de placas ou danifica as calçadas, árvores irregulares plantadas na calçada, são as 4 que a gente tem uma maior relação. E diretamente, indiretamente, temos algumas relações também. Acabei não citando que a Secretaria de Segurança, que é uma grande parceira nossa também, através dos guardas municipais que faz também a fiscalização de trânsito no período noturno em especial. E daí, indiretamente, a Fundação Cultural, quando tem algum evento, enfim, daí são atividades mais esporádicas, né? Mas a maior relação seria com a infra, SAI, meio ambiente, segurança e acho que são essas que a gente mais tem relação. Mas elas podem trazer algumas coisas pra gente, mas assim, pelo fato de a gente estar circulando mais, a gente acaba tendo mais a informação. De levar para eles. Isso. Perfeito. Dinho, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas questões e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, peço licença. Inicialmente prevista para ser concluída em abril, a terceira ponte de Jacareí será entregue no segundo semestre de 2022, com recursos do contrato de financiamento externo firmado entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. A entrega da terceira ponte estava prevista para o aniversário de 370 anos de Jacareí, mas por conta dos atrasos, as obras continuam por aqui e a nova previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano.
As obras começaram em junho de 2020, mas precisaram passar por alterações ligadas a questões ambientais. Toda intervenção na PP do Rio, na área de proteção do rio, ela tem que ser validada tanto pelos órgãos estaduais e federais. A gente tinha um processo original de ponte de 90 metros, por questões de CETESB, de órgão ambiental, a ponte precisou passar para 120 metros para ter um vão livre para a circulação de fauna e flora. A gente teve que adequar o projeto ao tratamento de solo da região, que também a mudança de técnica construtiva também acarretou num aumento de custo. Então isso também interferiu, não só no aumento de prazo, mas também no aumento de custo da obra. Além do atraso, o custo da obra também aumentou. Antes, o projeto custaria 17 milhões de reais, mas com as atualizações, o valor saltou para 33 milhões. No portal Transparência foi encontrada uma divergência de valores. A TV Câmara procurou a Prefeitura sobre o ocorrido, que se pronunciou por meio de nota, alegando ser um erro no portal, e constatou que o valor correto é o de 33 milhões. Até o fechamento da matéria, os dois valores continuam no site. Sobre o aumento, a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento atribuiu as alterações necessárias para a entrega da nova ponte. A gente teve problema com as questões relacionadas aos insumos, os insumos como petróleo, cimento, ferro, também durante a pandemia tornaram-se escassos e tiveram um aumento significativo de preços. E também a gente teve problema para o tratamento do solo mole. A gente está numa região que é altamente arenosa, então precisou-se mudar a técnica construtiva. A terceira ponte vai ligar as duas principais avenidas de acesso à cidade, da Malak Assad até a Castelo Branco. E até o momento já tem 85% das obras concluídas. Toda a parte mais difícil da obra já foi feita. Como a gente precisa fazer tratamento de solo, esse tratamento ele demora tempo. Então, você precisa fazer um aterramento e esperar que esse solo desça para que ele, quando você fizer o asfalto, não desça com o asfalto junto. Então, a gente precisa esperar esse tempo do solo para a gente conseguir fazer uma obra com a melhor qualidade possível para a população de Jacareí. A entrega da nova ponte está prevista para o início de setembro de 2022. A gente volta a conversar com o Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Lembrando que você que está aí de casa pode estar participando do nosso programa por meio do YouTube e também do Facebook. É só pesquisar TV Câmara Jacareí, mandar seu comentário e também dúvida. Edinho, justamente sobre essa obra, né, que está para ser entregue, como a Larissa comentou ali na reportagem, em setembro, a gente observa também durante esse processo que ainda está acontecendo uma questão de engarrafamento ali no trânsito. Como a Secretaria de Mobilidade Urbana tem lidado com essa questão? Bom, é um grande desafio, né? Não há como a gente dar a mesma fluidez para uma via que ela está interditada com obra, com movimento de caminhão, de trator, que quando chove ainda piora mais ainda porque ela está descoberta do asfalto, daí cria uma dificuldade ainda mais de trânsito, tem que ser mais lento e tal. Então, não tem como fazer reforma sem levantar poeira, né? Então, a gente tenta ao máximo, né, fiscalizar a empresa terceirizada que está executando esse serviço e é obrigação dela, a própria sinalização, o emplacamento, tudo isso está previsto dentro desses 33 milhões aí e está também a sinalização, a operação do trânsito. Então, nós fiscalizamos o trabalho dela, né? Muitas vezes a empresa deixa a desejar, a gente notifica, cobra e tal, mas graças a Deus agora com a diminuição do período de chuva, a obra tende a evoluir mais rápido e essa parte de intervenção um pouco mais estrutural no solo e na pista, ela acaba diminuindo, fica um pouco mais plano e o trânsito começa a fluir um pouco melhor. Edinho, existem outras obras de infraestrutura, né? Como você comentou, as obras são da infraestrutura, mas que estão movimentando também o trânsito aqui em Jacareí? Sim, todas essas obras, né, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela opina, principalmente na parte do projeto, eu acabei não citando a Secretaria de Planejamento, mas a Secretaria que se relaciona demais, porque esse é um ponto importante de você citar, Isa, porque assim, não existe problema de trânsito, existe polos geradores de trânsito mal aprovados, e isso gera depois, consequentemente, problema de trânsito. Então, a gente passou muito tempo acostumado em olhar o problema, mas não olhar a raiz do problema. Então, quando a gente começa a planejar a cidade,
quando os polos geradores, o supermercado, uma escola, uma igreja vai ser aprovada, e a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes dessa aprovação, já opina em como ela deve se instalar, a gente evita que isso aconteça. Então, a nossa maior contribuição hoje tem sido não só em estancar os problemas que existem, mas evitar os futuros que tornariam a cidade desagradável de viver e tal. Então, assim, a gente consegue aos poucos ir diluindo isso, e nessa parte de planejamento é fundamental a atuação da Secretaria de Mobilidade Urbana. Isso entra diretamente à questão da próxima pergunta, Edinho, que é sobre a relação da Secretaria de Mobilidade Urbana com a entrega de espaços de lazer, né? Ultimamente a gente sempre traz aqui na TV Câmara de Jacareí, cobrindo essas inaugurações que acontecem dentro de bairros. Como que a Secretaria faz esse envolvimento ali? Porque às vezes a gente acha que são obras pequenas, mas que fazem toda a diferença dentro de um bairro, né? Ela é importante porque ela gera uma oportunidade de lazer para as crianças em especial, mas para a mobilidade urbana pode ser um grande risco, porque você vai criar travessias de crianças correndo, jogando bola, uma bola pode escapar e tal. Então, a gente participa na questão de análise do projeto, instalação de equipamentos de segurança, por exemplo, agora até a areninha lá do Jardim do Marquês, que foi uma área muito bacana construída, a gente está instalando agora os guarda-corpos, que tinha um grande desnível do terreno, um barranco para evitar qualquer acidente. Na própria praça agora do Luiz Gama, a gente já percebeu, né, que existe uma linha de desejo, que é um percurso que os pedestres escolhem fazer. A gente já identificou isso e vamos alterar a sinalização para poder tornar mais seguro. Então, todo esse trabalho, né, de analisar, estudar o movimento das pessoas, dos veículos, das bicicletas, enfim, é o nosso dia a dia. Então, todo o ambiente de lazer, ele traz isso depois. E daí cabe a gente instalar quais são os instrumentos para diminuir a chance de alguém se lesar ou ter algum atropelamento, alguma coisa assim. Porque entra nessa prevenção, né, que você comentou um pouquinho. Exatamente. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Edinho Guedes, sobre o Maio Amarelo. Peço licença. Com a chegada das temperaturas mais baixas, a Prefeitura de Jacareí, por meio do Fundo Social de Solidariedade, deu início à campanha do Agasalho 2022. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar todos os tipos de vestuário feminino, masculino e infantil, cama, mesa e banho, cobertores e calçados em bom estado de conservação para garantir a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações estão sendo recebidas no Centro Pop de Jacareí, que fica localizado na Rua dos Ferroviários, número 126, no Jardim Mesquita. Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone 3955-9134. Então, se você puder ajudar para todo mundo conseguir passar por esse momento de frio de forma digna e também protegido. A campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui na nossa cidade. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana gelada começando aqui na cidade, mas a campanha de imunização continua aqui e pode tomar a primeira ou a segunda dose da vacina, todos acima de 5 anos, com ou sem comorbidades, assim como a aplicação da dose reforço, que também continua aqui no município, para todos os maiores de 18 anos que tenham recebido a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 há pelo menos 4 meses, ou então a dose única de Janssen há pelo menos 2 meses. Lembrando que a quarta dose também continua sendo aplicada e essa é para as pessoas maiores de 60 anos que tomaram a dose reforço há pelo menos 4 meses. Quem for tomar a vacina precisa levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e, claro, o indispensável cartão de vacinação. A imunização acontece das 8 da manhã até as 16 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, com exceção, claro, da UBS Central. Lembrando, a gente está falando aqui toda semana que a imunização contra a gripe influenza continua no município. Então, se você faz parte de um dos grupos que está sendo vacinado, pode aproveitar e também se imunizar contra a gripe aqui em Jacareí. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio.
É importante lembrar, né? Esse momento de frio, geralmente a gente fica em locais fechados, o risco de transmissão é ainda maior, então não deixar de se vacinar. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E declarar o imposto de renda é um processo que pode dar dor de cabeça. Pensando nisso, a Faculdade Anhanguera de Jacareí realiza desde 2017 um atendimento gratuito que tira dúvidas e auxilia moradores no preenchimento dessa declaração que é obrigatória para todos os cidadãos. Não importa o ano, sempre é tempo de organizar o quanto antes os documentos para realizar a declaração do imposto de renda. Esse processo é obrigatório para todo cidadão brasileiro que durante o ano de 2021 e 2022 arrecadou mais de R$ 28.559,70, ou munícipes que tiveram renda não tributárias, como aluguéis ou doações acima de R$ 40 mil. A declaração de imposto de renda é uma forma de a Receita Federal confirmar, né, os dados, o rendimento da pessoa física, né, então não só em rendimentos também, como também em patrimônio, né, você declara todo o seu patrimônio que você tem em seu nome, questões de dívidas, financiamentos também, né, e também aquilo que você tem a receber. Os valores dos impostos de renda são responsáveis por financiar programas sociais do governo federal de saúde e infraestrutura. A não declaração desse tributo, dentro do prazo estipulado, é passível de multa mínima de R$ 165 ou até 20% sobre o valor não declarado. Além disso, o CPF entra em condição de irregularidade, impedindo a solicitação de empréstimo e participação em concursos públicos. Fora a questão do rendimento, você precisa declarar todos os seus bens, contas bancárias que estão no seu nome, seja os bens, seja imóveis ou móveis, né? Investimento, por exemplo, em criptomoedas, em bolsa de valores, tudo isso você tem que estar declarando. Então, tudo que está vinculado ao seu CPF de patrimônio, você precisa estar declarando. O processo do imposto de renda pode ser realizado online. Ainda assim, a separação de documentos e as dúvidas sobre o que deve ou não ser declarado pode preocupar muitos munícipes. Foi pensando nisso que o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faculdade Anhanguera de Jacareí desenvolve desde 2017 o programa que preenche gratuitamente o imposto de renda dos moradores da cidade. Nós temos um convênio com a Receita Federal, onde os nossos alunos de ciências contábeis atendem aqui na faculdade a população que não tem condição de estar pagando um contador, procurando um profissional, às vezes não tem conhecimento suficiente para estar fazendo a declaração. A pessoa pode vir aqui na faculdade que os alunos preenchem e transmitem a declaração para a pessoa. Durante o ano, os alunos passam por um treinamento e orientação do coordenador do curso de Ciências Contábeis para facilitar esse processo anual. William e Tatiane já estão finalizando a faculdade. Para eles, participar do projeto, além de poder contribuir com o próximo, também promove uma experiência profissional. A gente está treinando, na faculdade eles dão toda a base para a gente, mas a prática a gente não tem. Não teria como praticar tudo que a gente aprende na faculdade. E no caso do imposto de renda, querendo ou não, todo mundo que é contador vai acabar fazendo uma vez na vida, nem que seja para os próprios parentes. É uma experiência maravilhosa mesmo para os alunos, devido a conseguir ajudar, a tirar as dúvidas, porque a gente acaba aprendendo mesmo, auxiliando as pessoas com as dúvidas deles. Aí a gente acaba pesquisando e fazendo de uma melhor forma mesmo para eles. O William ainda dá dicas. A primeira dica é deixar todos separadinhos os documentos necessários, que é aquele informe de rendimento e os documentos básicos da pessoa, RG, CPF, que com os documentos em mão, o próprio aplicativo, ele é um pouco autointuitivo. Tem sim as suas dificuldades, mas você conseguiria ir preenchendo ele mais tranquilamente, se você já tiver com os documentos na mão já. Se essas orientações não forem suficientes, não se preocupe. O atendimento da NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, acontece gratuitamente 2 vezes por semana, toda segunda e quinta-feira, das 19 horas até as 21 horas. É só ir na Anhanguera, Campus Vila Pinheiro e, caso seja possível, contribuir com 1 quilo de alimento não perecível. Lembrando que o prazo da declaração do imposto de renda é até o dia 31 de maio deste ano. Venha, gente, participar do NAF, tirar suas dúvidas. Se tiver qualquer dúvida mesmo, pode vir, que a gente vai tentar sanar de uma melhor maneira possível. A gente está aqui para ajudar mesmo, não importa qual sejam as dúvidas.
Aí então o prazo, hein? No finalzinho desse mês de maio, não deixar de declarar o imposto de renda. A gente volta a conversar com o Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, interagindo por meio das nossas redes sociais. Edinho, o mês de maio também é maio amarelo, né? Que é sobre a questão do número do alto índice de mortes e feridos no trânsito. A gente tem um dado aqui, divulgado por meio da Prefeitura, que no primeiro trimestre de 2022 teve uma indicação de queda de 16% no total de acidentes de trânsito em Jacareí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse dado. Sim, na verdade isso é um resultado de todas as ações, não só de infraestrutura, de asfalto, de sinalização, de modernização dos semáforos, de trabalho, né, dos nossos agentes de mobilidade. Então, o conjunto dos trabalhos da Secretaria de Mobilidade Urbana, ela tem trazido esse ganho, né, de menos pessoas se machucando no trânsito e menos pessoas morrendo, né? A gente começou, quando a Secretaria de Mobilidade Urbana foi criada em 2017, a gente tinha um número de 25 jacareenses mortos no trânsito. O ano passado a gente fechou com 8, né? Foi o primeiro ano na série histórica, o ano passado, em que nenhum pedestre morreu atropelado em Jacareí. Então sempre acontecia, foi o primeiro ano que a gente zerou. E essa diminuição no número de acidentes mostra então esse avanço, essa evolução e a importância do trabalho que a Secretaria de Mobilidade Urbana exerce não só na execução, mas também na prevenção, porque lembrar a todos aí que isso ocupa leito de hospital, isso ocupa fila de exames, pessoas, pais de família que deixam de ser produtivos e passam a ter que receber auxílio previdenciário. Então a morte ou a lesão no trânsito, ela impacta de forma negativa a sociedade e traz prejuízos financeiros, não só os emocionais, para as famílias. Então é algo que a gente tem que realmente trabalhar, e o Maio Amarelo é o mês, né, escolhido pela ONU já há muitos anos, para que todas as cidades no mundo atuem especificamente numa sensibilização da população, que é o que a gente já faz todo ano, mas em maio a gente dá uma ênfase maior. A educação tem um papel importantíssimo nisso, né, Edinho Guedes? Então a gente tem também um projeto que está acontecendo aqui na cidade por meio da Prefeitura, que é o Agente de Trânsito Mirim. Como que isso tem acontecido? Sim, nós percebemos, Isa, que as crianças, né, já são ciclistas e pedestres e não recebiam essa orientação mais clara, né, de como se portar. E os ciclistas, os pedestres, os motociclistas são os que mais morrem porque eles têm menos proteção, né, não tem o carro para se proteger. Então, iniciamos esse trabalho já em 2017. Nós fazemos esse trabalho, ele é semestral, né, então são cursos de 6 meses, nas 5 regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste, centro, onde em cada escola municipal nós damos um treinamento para uma turma, eles se formam, depois fazem trabalhos em campo, na nossa minicidade, lá no Parque dos Eucaliptos e também em blitz educativas, e o feedback que a gente tem é que eles passam a ser agentes de trânsito dos pais, né? Então influenciam muito positivamente os pais, corrigindo a atitude deles no trânsito e passam a se portar de uma maneira mais segura, não sendo as vítimas do futuro. Acho que esse é o grande ganho que a gente tem com relação a essas crianças. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Edinho, sobre os projetos futuros dessa secretaria. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e também vai acompanhar mais um episódio da série Jeito de Mãe. A gente volta daqui a pouco. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. O Ministério do Trabalho e Previdência lança agora o portal de informações do FGTS Digital. Em breve, esta será a plataforma utilizada para o cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS. Para conhecer a nova ferramenta, empregadores e trabalhadores já podem navegar pelo portal de informações. Tem notícias, perguntas e respostas frequentes, canais de contato e legislação aplicada. Aqui você confere os principais benefícios e facilidades do FGTS Digital,
como emissão de guias, consulta de extratos de pagamentos, verificação de débitos em aberto e pagamentos via Pix. O FGTS Digital vai diminuir o tempo gasto pelas empresas no recolhimento do FGTS. A plataforma vai utilizar a base de dados do e-Social. Para o trabalhador, será garantia de que os valores recolhidos serão efetivamente depositados em suas contas vinculadas. Mais facilidade e muito mais segurança. É o MTP conectando trabalhadores e empregadores com o futuro. Venha conhecer! Acesse gov.br/FGTS Digital. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa a conferir no pátio dos trabalhos realizados pelos vereadores na 16ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que comentou sobre o projeto de lei do Executivo com mensagem modificada que institui o Serviço de Regulação de Jacareí. Segundo o parlamentar, a cidade precisa de uma agência que cobre os investimentos do SAI. Acompanhe. Em especial no avanço do tratamento de esgoto, que era uma promessa do atual prefeito, que nos seus primeiros 4 anos ia universalizar o tratamento de esgoto, mas não ocorreu e não está na data de hoje, passados aí 5 anos e 5 meses do seu mandato. E também esse grave problema que o SAI tem, que é com relação às perdas de água entre o tratamento e entre a residência das pessoas. Eu não sei aqui, só para concluir, senhor presidente, eu não sei aqui quantificar em números qual é o prejuízo que o SAI tem em razão dessas perdas, mas eu creio que é muito, porque o que está desperdiçando é a água potável que deveria chegar na casa das pessoas. E a vereadora Maria Amélia, do PSDB, defendeu seu projeto de lei sobre a proibição de queimadas no município de Jacareí. Na tribuna, ela comentou sobre as fogueiras das festividades de São João. Confira. Que a única pergunta que chegou a mim foi, e as fogueiras? Né? Hoje, agora, nessa época de ano, entrando junho, julho, as fogueiras de São João, de Santo Antônio, as pessoas têm uma preocupação. Como ficará? Não podem fazer a fogueira, exceto se, ao entrar via Atendibem, né, pedindo uma autorização expressa ao meio ambiente, indicando o dia, a quantidade de pessoas e como essa fogueira será colocada e o local correto que ela será colocada. E o pessoal do meio ambiente dará as instruções conforme as condições apresentadas pelo solicitante. Por quê? É muito mais fácil a gestão pública, qualquer que seja que esteja fazendo a gestão do município, dela fiscalizar a denúncia desta pessoa. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir por meio do site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. Hoje nós estamos recebendo o Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Edinho, agora a gente vai ler algumas perguntas dos munícipes que mandaram aqui pra gente. A gente começa com o Tiago, que gostaria de saber, na região dos bairros Imperial e Pedra Mar, se tem algum pensamento de criação de calçadas e sinalização, pois está havendo grande dificuldade na mobilidade das pessoas. Bom, sinalização recentemente já foi executada na entrada do bairro, né? Tinha um cruzamento lá perto da estação de tratamento de esgoto do SAI. A gente reforçou toda a sinalização, instalamos tachão na divisória da pista exatamente para diminuir a velocidade dos veículos. Calçada, a prefeitura ela executa calçada nos terrenos e prédios públicos, né? Os terrenos particulares, em frente às propriedades particulares, é obrigação do proprietário
proprietário executar. Isso é uma lei já muito antiga na cidade e é uma outra cultura que a gente trabalha muito, né? Que os donos dos imóveis têm que entender que o imóvel dele vai até a guia, ele não vai só até o portão. Então a calçada é obrigação do proprietário. Se ele tiver alguma situação que ele queira denunciar, entrar na ouvidoria da prefeitura, a gente tem lá no site, para poder encaminhar a diretoria de posturas que vai autuar esse morador que não está respeitando as regras de acessibilidade da cidade. A gente continua também sobre o bairro Jardim Pedra-Mar com Wesley Alves, que fala um pouquinho sobre a estrada do Tanquinho, que está precisando de manutenção. Ele também falou sobre a pouca iluminação e faixas totalmente apagadas e parte da via não tem calçada, como também comentou o Tiago. Ele comentou que nesse ano já aconteceu 5 acidentes. Bom, vamos lá. Então, manutenção, né, infraestrutura de via e tal, tudo isso é a Secretaria de Infraestrutura, não é a Secretaria de Mobilidade que executa esse serviço, mas a gente pode encaminhar essa sugestão, essa solicitação para a Secretaria de Infraestrutura. E a questão das faixas, né, precisava saber qual ponto ele está falando, não sei se é esse mesmo ponto, ele está repetindo o fato, porque de fato, onde houveram os maiores acidentes, nós reforçamos a pintura de todas essas faixas. Outra pergunta também que a gente tem aqui é do perfil Jacaré Zoiudo, que pergunta para o secretário: o viaduto em zona industrial onde não passa a carreta é o que tem de mais moderno na mobilidade urbana de Jacareí? Então, não sei de onde ele está, no que ele está se referindo, né? Precisava ser um pouco mais específico, mas todos os viadutos que hoje a gente tem na cidade, na verdade, a gente tem as duas pontes, né, funcionando, a gente não tem nenhum problema com nenhum tipo de carreta, e os que foram projetados todos simulando, né, todas as carretas que podem ser passadas lá. Então, acho que faltou ser um pouco mais específico na pergunta. Secretário, o Tiago ele também implementou sobre essa questão de fiscalização. Além do munícipe estar podendo fazer a denúncia, como que a prefeitura pode realizar essa fiscalização ali no dia a dia? Do que especificamente? Da questão da calçada, da iluminação, que você falou sobre a questão de ser privado, né? Sobre a calçada dos ambientes privados. Foi como eu falei anteriormente. Então, o morador, né, que não está respeitando as leis de posturas e não está deixando sua calçada acessível para as pessoas que passam de frente do seu imóvel, né, ele vai ser notificado pela prefeitura, recebe um prazo de 30 dias para poder corrigir a sua calçada. Se após os 30 dias ele não corrigir, ele é autuado, né? Recebe uma multa de posturas. Então, o vizinho, né, que esteja sentindo aí prejudicado e tal, um dos caminhos mais simples que eu costumo indicar é entrar no Ouvidoria Jacareí, né? Coloca no Google lá, já abre o link, reclamação, envia com os dados específicos, o endereço direitinho, e o serviço a diretoria de posturas vai lá fiscalizar e vai autuar, então vai notificar, vai orientar, e se não for atendido vai autuar o morador que está causando essa dificuldade de acessibilidade. Se o terreno for público, né, ao fazer essa análise, a diretoria de posturas vai notificar, se for na frente de uma escola, a Secretaria de Educação, se for no terreno público, a própria Secretaria de Mobilidade, para isso entrar no cronograma de construção de uma calçada, se for o caso. Então vai depender da onde ele está falando para que possa ser analisado o tratamento que vai ser dado. Edinho, em cima de tudo que a gente conversou, né, no bloco 1 e agora também, queria que você desse um panorama sobre os principais desafios e também se tiver projetos futuros sobre a questão da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui em Jacareí. Bom, os principais desafios é continuar, né, os bons trabalhos que a gente tem realizado, os indicadores de diminuição do número de mortes, de acidentes, a criação da cultura de mobilidade urbana que não existia. A gente tinha uma cultura do carrocentrismo da cidade que vivia só para o carro, e a gente está conseguindo integrar os outros modais, outras formas de deslocamento, né? Projetos importantes que estão em andamento, não só a terceira ponte, que vai diluir, vai desafogar um pouco aqui a ponte do São João, mas também o plano cicloviário municipal, que a gente começa aí a executar 30 quilômetros de ciclovias, já estamos executando 8 quilômetros, né? Fizemos uma parte já na marginal do Parque Meia Lua, agora toda a Davilino já está vindo com essas ciclovias, e também as rotas acessíveis. Esse é um grande ganho da cidade, são 6 quilômetros de calçadas 100% acessíveis.
A média de calçadas acessíveis no Brasil é de mais ou menos 5%. A gente conseguiu elevar a 9%. Com a execução desse projeto, a gente vai chegar a 24% das calçadas na região central 100% acessíveis. Foi um trabalho feito com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Iniciamos aqui ao lado do La Pampa, aqui indo em direção ao Sim. São calçadas com um acabamento, o piso direcional para as pessoas com deficiência visual. Então, é um ganho também muito importante para a população que clamava isso, né? Então, esse trabalho de incluir os outros modais, né? Esse trabalho forte que a gente está fazendo de recabeamento das vias da cidade, muitas vezes que eram de paralelepípedo, estão sendo asfaltadas, vias que estavam com o asfalto já danificado pelo tráfego de caminhão gigante que tinha na cidade, a gente também conseguiu diminuir isso. Então, todos esses impactos positivos, né, que aos poucos vão mostrando o quanto a gente pode ter mais qualidade de vida na cidade, continua, né? O que a gente pede para a população é mais compreensão, né? O que a gente tem tido, mais compreensão no sentido de alguns desconfortos que algumas obras podem trazer e que vislumbrem, né, o ganho que a gente vai ter lá na frente. Como eu já mostrei aqui, os indicadores têm comprovado isso. Tá, e a gente já volta a conversar um pouquinho mais, Edinho. E a gente agradece também a todos os munícipes que estão participando com a gente. É fundamental a participação de vocês, que, como a gente sempre fala aqui, a nossa TV é pública e é da cidade. A gente muda um pouquinho de assunto. A Biblioteca Municipal Macedo Soares, da Secretaria Municipal de Educação, abriu hoje a inscrição para novas turmas das oficinas de smartphones mais 50 e para o curso Mídias Sociais mais 50. Os interessados podem se inscrever diretamente na biblioteca até o dia 26 de maio, no horário das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Os interessados também devem levar um documento de identidade e comprovante de endereço recente, que pode ser de qualquer município. As aulas terão início na primeira semana de junho. Outras informações, é possível mandar mensagem pelo e-mail biblioteca.ms@edujacareí.sp.gov.br ou ligar no telefone 3959-2258. E a série Jeito de Mãe apresenta a Luciana, que é coordenadora da organização da sociedade civil Guri na Roça, que atende crianças carentes. Com seu grande coração, Lu, como é conhecida com seu jeito de mãe, faz seu melhor pelas 120 crianças que participam do projeto. Meu nome é Luciana, eu tenho 52 anos, sou mãe do Lucas, o Lucas Miguel, que é a luz da minha vida, é uma inspiração para tudo que eu faço também. Quando eu tive o Lucas, foi quando eu pensei e senti que o mundo precisava ficar um pouco melhor, né? E que o meu amor era tão grande que transbordava. E aí, juntando uma coisa com outra, nasceu o Guri na Roça. Então, eu me sinto, sim, um pouquinho mãe de 120 crianças, né? Não tem como não se sentir mãe dessa turma. Desde 1999, Luciana Ferreira, ou Tia Lu, coordena o projeto Guri na Roça. A iniciativa trabalha com crianças carentes do bairro Veraneio e Jal. Eles passam aqui 8 anos da vida deles. É uma vida, né? São 8 anos, é muita coisa. Eu acho que a vida é muito curta para a gente não oferecer o melhor da gente, né? Para a gente não ser sincero, para a gente não ser elegante, para a gente não desejar o melhor para o próximo, né? E aí eu acho que nesse sentido de plantio e de colheita, né, que a gente tem isso muito forte, né? A gente colhe o que planta em todos os sentidos da vida. Eu acho que eu acabo colhendo aí um sentimento de amor também que é incrível. Eu sinto que eles demonstram assim, cada um do seu jeito, né? Cada um tem um jeitinho de demonstrar. Mas eu acho que isso acaba sendo colheita do amor que a gente oferece para eles, a gente acaba trazendo de volta. O êxito da organização em continuar promovendo suas atividades com as crianças atravessou até mesmo gerações, como também nos conta a Tia Lu. Olha, muita criança, porque você pensa, desde
19/9/1999, passaram-se 22 anos, então a gente tem aí, sei lá, milhares de crianças já passaram por aqui, né? E para você ter ideia, a gente tem gerações. Se a gente buscar ali nas fotos, a gente tem criança que passou por aqui e que hoje é mãe, e os filhos já estão aqui com a gente. Até tem uma turminha aqui, depois se você quiser falar oi para eles, mas são muitos assim, né? Então são gerações, são 3 gerações já que estão aqui com a gente. A partir do momento que a gente chega aqui, às vezes a gente não está muito bem, a gente chega aqui e a gente já sente essa energia boa que ela passa pra gente. E é por isso que eu gosto muito dela. E minha mãe também foi, né, guri. Foi guria. E minha mãe também gostava muito da tia Lu. Então, ela é uma inspiração para muitas pessoas. Muitas pessoas se inspiram nela por ela ser essa pessoa que ela é, maravilhosa, linda, perfeita, porque ela passa uma energia muito positiva para as pessoas. Ela consegue ajudar muitas pessoas pelo simples fato de dar um abraço, você está bem, você precisa de alguma coisa. E ela tenta ajudar de todas as formas que ela pode. Ainda assim, muitos desafios vieram ao longo dos anos. Luciana conta que teve que abdicar de projetos pessoais por conta do guri. Mãe é um bicho pretensioso, mãe, sabe? Então a gente tem essa pretensão de achar que nada de mal vai acontecer se a gente estiver do lado. E aí, às vezes, teve coisa muito difícil, assim, de escolher. Porque, às vezes, eu olhava para o Lucas e eu falava assim, cara, eu tenho a possibilidade de te dar muito mais recursos do que eu te dou hoje. Era difícil às vezes, sabia? O dia que eu trouxe o Lucas para ver o prédio, ele é ariano, imagina, ele não se emociona com muita facilidade. E ele olhou para tudo, ele falava, mãe, cara, você conseguiu. E ele se emocionou e ele chorou. E aí eu chorei também e abracei ele. Eu falei, filho, desculpa, eu não consegui fazer uma casa para você. Eu não consegui construir uma casa para você. E ele me abraçou tão forte, bem aqui mesmo, desse ladinho. Ele falou, mas você conseguiu construir uma casa para 120 pessoas, mãe. Isso é maravilhoso. Então relaxa, fica tranquila, tá tudo bem. Nesse dia parece que eu tirei um peso, porque eu sempre achava que talvez eu não fosse ser boa mãe para ele, sabe? Que eu não tivesse sido boa mãe, porque eu sempre tinha tanta criança para levar, para buscar, para ir para psicólogo, para isso, para aquilo. E ele nunca me deu trabalho, sabe? E no fim das contas, todo o esforço da tia Lu e dos outros colaboradores do Guri na Roça foi e está sendo recompensado por meio da gratidão das crianças que podem ver transformadas suas perspectivas de futuro por um caminho regado de amor de mãe. O que eu diria para a Luciana lá atrás é de calma, vai ficar tudo bem, você vai conseguir. Porque quando tem amor, tudo dá certo. E deu, né? Acho que deu. Tô achando que deu um pouco certo, assim, né? Tenho certeza que se a gente oferecer as ferramentas, se a gente oferecer caminhos, oportunidades, eles vão ser muito mais de quem eles são. E eles são incríveis, eles são super inteligentes, eles são divertidos, eles são hilários, eles são muito capazes de ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida com muitas possibilidades. Então, o que eu desejo a eles é que a força e o poder de amar seja muito maior do que a maldade que eles possam encontrar pelo caminho. Que história linda! E lembrando que você aí de casa pode reassistir todas as nossas reportagens do Jeito de Mãe, com outras histórias também de outras mulheres inspiradoras. É só acessar TV Câmara Jacareí por meio do nosso YouTube e também contemplar outras histórias de mulheres aqui de Jacareí que tem esse jeitinho de mãe. E a gente muda um pouquinho de assunto. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas para os interessados em participar das eleições complementares do Conselho Gestor de Saúde do município.
município. O grupo deve ser formado obrigatoriamente por pacientes ou usuários da respectiva unidade, seja ela uma unidade básica de saúde ou unidade municipal de saúde da família. Os candidatos devem formar chapas com 4 pessoas e realizar a inscrição pessoalmente em uma unidade de saúde até hoje às 4 horas da tarde. As eleições acontecerão no dia 30 de maio. Poderão participar da votação apenas os munícipes que utilizam os serviços da unidade de saúde. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 3955-9600, no ramal 9764 ou também no telefone 988546305. A gente volta a conversar com Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Edinho, nossa conversa está chegando ao fim, queria que você deixasse os contatos e se você tiver algum recado para a população de casa. Bom, nossos contatos é pelo e-mail mobilidade@jacareí.sp.gov.br, né, um canal que a gente recebe bastante comunicados. Pelas redes sociais da própria prefeitura, o Instagram e o Facebook também a gente acaba recebendo essas mensagens. Pela ouvidoria, né, Ouvidoria Jacareí, também é um outro canal. Diretamente conosco, eu particularmente, pessoalmente, atendo a população nas sextas-feiras, então eu reservo minha agenda só para atender todo mundo que vai lá, trazer uma ideia, uma reclamação, alguma questão do seu bairro, né? Durante a semana também pode ir lá, a gente arruma um jeito de fazer um ajuste na agenda, mas sexta-feira é o dia que eu reservo para isso. E também, né, me colocar à disposição para que a gente possa, através dessas contribuições que possam entrar, a gente acompanhar os trabalhos dos próprios servidores da secretaria e tal. Eu convido a todos vocês, né, que tenham alguma sugestão e tal, a nos procurar, mas convido a vocês também, já aproveitando o ensejo do Maio Amarelo, especialmente aos motociclistas e ciclistas, já que o Maio Amarelo desse ano é direcionado ao deslocamento em 2 rodas, né, que respeitem a sinalização de trânsito, né, que vejam que o espaço público da rua é um ambiente para ser compartilhado e não disputado, e especialmente na disputa da bicicleta e da moto, por estarem mais fragilizados, são os que mais se machucam e que morrem. Então, que a gente possa aí nesse mês refletir sobre isso e os outros condutores de caminhão, de ônibus, de carro, refletir também sobre a importância da gente respeitar todos os seres humanos que estão se deslocando nesse espaço, porque não tem sentido a gente se deslocar, mas colocar em risco a vida de outras pessoas. A vida está acima de qualquer outra intenção ou qualquer outro objetivo que alguém possa ter. Então, a ideia é sempre de segurança e deslocamento seguro. Esse é o nosso maior desafio. Muito obrigada, Edinho, pela sua participação. A gente aqui está sempre de portas abertas para trazer você, para falar sobre os projetos e também para esclarecer dúvidas dos munícipes. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.